Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo para vocês sobre equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, pessoal, ela prevê, o comportamento de um gás ideal, relacionando a pressão-volume com o número de mols e a temperatura, tá? Bom, então a fórmula é P vezes V é igual a N vezes R vezes T, onde o P é a pressão do gás, o V é o volume do gás, o N é o número de mols, o T é a temperatura em Kelvin e R é a constante de proporcionalidade dos gases ideais. Bom, note que, como R é constante, ele vai ter três possíveis valores, porque esses valores eles vão oscilar de acordo com a unidade de medida da pressão e do volume que você está utilizando. Então, quando o R vale 0,082 é porque você está trabalhando com pressão em atm e volume em litros. Quando a pressão estiver em milímetros de mercúrio, ele vai estar com valor de 62,3. Tá? E quando tiver em Pascal, 8,31. Só que quando tiver em Pascal, o volume você não vai trabalhar com litros, você vai trabalhar com metro cúbico. Tá? Então, no lugar desse L aqui é metro cúbico. Bom, um exemplo para vocês da aplicação dessa fórmula seria um cilindro de dióxido de carbono possui 4,4 kg desse gás. Se você não sabe quem é o dióxido de carbono, toma um spoiler gigantesco aqui. Se o gás escapar do cilindro e for exposto a uma temperatura de 27 graus Celsius à pressão de 1 atm, qual será o volume ocupado por ele? Então, pressão de 1 atm, temperatura de 27 graus Celsius. A massa é 4,4 kg. Então, você tem um cilindro aqui, para exemplificar para vocês o que é que ele está falando. Então, se você abrir a válvula desse cilindro e esse gás escapar, qual é o volume que ele vai ocupar, submetido nessas condições de temperatura e de pressão. Então, anotei os dados aqui na minha resolução. Pressão 1 atm, volume que ele quer saber, temperatura 27 graus Celsius. Só que 27 graus Celsius tem que converter para Kelvin. Então, temperatura em graus Celsius mais 273 é igual a temperatura em Kelvin. Então, o total dá 300 Kelvin. Tá? Bom, a massa do gás é 4,4 kg, é de dióxido de carbono. Eu vou converter esses 4,4 kg para gramas para calcular o número de mols. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol, está o cálculo aqui. E aí a gente faz, o número de mols é igual à massa, que é 4.400 gramas, dividido por 44 gramas por mol. Dá exatamente 100 mol. O R que eu selecionei é o 0,082, porque a gente está trabalhando com temperatura em atm. Então, substituindo na fórmula, a gente vai ter que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Então, pressão é 1 atm, volume é o que eu quero descobrir, 100 mol é o número de mols, o R é 0,082 e a temperatura 300 Kelvin. Bom, o Kelvin com Kelvin vai cortar, o mol com mol vai cortar. ATM com ATM também vai sobrar só a unidade medida litro. 0,082 vezes 300 é 24,6, vezes 100 dá 2.460 litros. É isso. Um abraço para vocês.